Olá, estamos iniciando mais um programa de entrevistas da TV Ativa e trouxemos hoje para conversar aqui conosco e também com os nossos amigos e clientes o Leonardo Russo Calisto, que é sócio-diretor da Empírica Investimentos. E nessa conversa nós vamos conversar sobre fundos imobiliários e produtos correlatos, já que essa é uma grande experiência, uma grande expertise da Empírica. Obrigado, Leonardo, pela sua presença aqui. Espero contar outras vezes com você aqui. E eu queria que você contasse um pouco da experiência no segmento de operações de produtos estruturados que vocês montam. Perfeito. Bom, como você colocou, né, a Empírica ela é uma asset, uma gestora de recursos de fundos de investimento especializadas em fundos alternativos. Tá? Basicamente, nós estamos falando de fundos de investimento imobiliário, fundos de investimento em participações e os tradicionais também fundos de recebíveis. Então, a gente tem uma variedade de produtos operando com diferentes tipos de mercado, mas sempre utilizando essas estruturas. Agora, conta pra gente o que é efetivamente um fundo imobiliário, o que ele consta, quais são os ativos que tem lá dentro, como é que os investidores lidam com esse tipo de ativo. Ok. Bom, o fundo imobiliário, antes de mais nada, assim, ele passou por uma mudança recente, em 2008, com uma nova regulamentação, que é a 472 da Comissão de Valores Mobiliários, que mudou por completo, né, toda a estrutura e versatilidade que esses produtos hoje podem oferecer. Então, basicamente, hoje, os fundos imobiliários eles podem ser até segmentados. Tá? Nós temos os tradicionais fundos que a gente chama de tijolos, fundos que investem em imóveis, tá? Dos mais variados tipos de imóveis. E, mais recentemente, fruto, inclusive, dessa mudança na legislação, estão surgindo os fundos imobiliários de renda fixa, que compram ou podem investir em títulos, né, de securitização, como CRI, ou podem investir em letras hipotecárias, LCI e até mesmo em cotas de outros fundos imobiliários. E também temos até algumas oportunidades surgindo no mercado de fundos imobiliários de renda variável. Quer dizer, eles podem comprar desde debêntures, ações negociadas em bolsa, de empresas, naturalmente, sempre que operam no setor imobiliário. Então, hoje, a versatilidade de um fundo imobiliário ela é tremenda, tá? Desde imóveis até operação em ações, passando por operações de renda fixa. Agora, Leonardo, a gente tem uma cultura histórica no Brasil, portuguesa, adquirida de Portugal, da cultura do tijolo, né? O brasileiro sempre que tem alguma poupança, algum recurso guardado, ele sempre vira para comprar uma loja, comprar um apartamento, enfim, alguma coisa do gênero. Qual o apelo que teriam esses fundos, esses produtos estruturados no segmento imobiliário para o investidor, para os novos investidores? A pergunta que fica é melhor aplicar num fundo do que comprar um imóvel, comprar uma loja, coisas do gênero? Tecnicamente falando, né, não resta dúvida para a gente que está dentro do mercado financeiro de capitais. Quer dizer, a versatilidade que um fundo imobiliário possui hoje de diversificar em diferentes perfis de empreendimentos imobiliários. Quer dizer, não estamos falando de residência, não estamos falando de lajes corporativas, salas comerciais, galpões industriais, etc. Você poderia pensar que um investidor, pessoa física, pudesse ter acesso a comprar um percentual de um shopping center, por exemplo, né? Seria fora de propósito. E ele, por meio de um fundo de investimento imobiliário, com toda a estrutura por trás de transparência, governança e de qualificação dos profissionais, ele consegue acessar uma variedade enorme de empreendimentos com valores que eu diria bastante reduzidos. E tudo isso sempre lembrando que um fundo imobiliário ele proporciona a isenção fiscal. Né? Esse é um dado importante, porque... Você imaginar que a gente conhece várias histórias de pessoas que investiram em salas comerciais, etc., mas eles têm que administrar depois o risco de vacância, não encontrou inquilino, o inquilino às vezes cria problema, depreda o imóvel, né? Ele tem que pagar nesse período IPTU, pagar as despesas, então tem uma série de inconvenientes que ele simplesmente elimina isso tudo e transfere para um gestor, né, imobiliário via um fundo. Então, assim, as vantagens são enormes. Não é à toa que fundo imobiliário hoje é um dos produtos que vem mais
chamando a atenção dos investidores pessoa física. Pois é, eu te perguntaria o seguinte, o retorno produzido em média por esses fundos imobiliários direcionados ao segmento imobiliário, o funding é absolutamente importante para que a indústria sobreviva e cresça. A gente tem déficits de imóveis colossais no Brasil, mas qual o retorno para o investidor que aplica nisso? Nós já falamos de isenção fiscal, e então como é que fica o retorno em média dessa indústria? Perfeito. Deixa eu tentar responder rapidamente, mas falando sobre duas componentes que na verdade existem na rentabilidade desses produtos. Uma componente que é a renda fixa, que é o rendimento gerado, né, pelos fundos imobiliários, que é fruto, em geral, quando a gente fala de um fundo imobiliário de imóveis, o rendimento é gerado pela locação daqueles imóveis, né? E essa locação, sempre lembrando que ela sofre a correção, né, ou pelo IGPM ou pelo IPCA, são reavaliações contratuais normais de locatários, e que esse gera o rendimento, que hoje a gente pode ver no mercado algo como IGPM mais 8%, mais 7%, mais 9%, depende muito da composição do produto, tá? E do perfil dos imóveis que estão sendo locados. Então essa é a componente renda fixa, vamos dizer assim, aqui está gerando como se fosse um aluguel mensal, mas um aluguel, sempre lembrando, que é isento, né? Que o aluguel, se você comprasse diretamente o imóvel, você teria que declarar no seu imposto de renda e pagar 27,5%, né? E a outra componente também importante é a componente do variável, né? Porque entra na negociação dessas cotas dos fundos imobiliários, né, no mercado secundário. Agora, a gente falou de investir. Vamos falar de desinvestir, quer dizer, quando eu quero sair de um imóvel, às vezes não é tão fácil, principalmente se eu for sair de um galpão ou de um shopping center, enfim. Como é que o investidor desinveste nesse segmento? É fácil para ele desinvestir? Olha, ele tem uma alternativa que é uma alternativa bastante, inclusive, transparente, porque ele pode negociar no mercado secundário da Bovespa, que é uma plataforma extremamente conhecida, né, dos investidores de mercado de capitais. Então, isso permite uma saída. O fácil é muito relativo, vai depender muito do fundo que você está investindo também, né? A gente não pode esquecer disso. Você tem fundos imobiliários que têm um apelo no mercado secundário maior do que outros, né? Assim, maior liquidez, gera maior liquidez. Quer dizer, ele tem mais negócios, né? Fruto de um bom desempenho do produto. Então a gente entra sempre na qualidade, assim como as empresas, né? Tem maior liquidez em função da qualidade e desempenho delas. Então aqui é a mesma coisa. Mas o mercado secundário, inclusive, eu acho que é um ponto importante, relevante, que o fundo imobiliário ele é isento para a pessoa física, mas ele deve respeitar algumas condições que a legislação exige. Entre elas é que ela seja obrigatoriamente permitida a negociação no mercado secundário, que nem todos os fundos imobiliários hoje disponíveis podem fazer isso. Mas a grande maioria das novas operações que vem a mercado, sim. Outra condição é que tenha que ter no mínimo 50 cotistas, pessoas físicas investindo nesse fundo. E a terceira e última é que o cotista não pode ter mais do que 10% daquele fundo. E a pulverização é essencial para você ter liquidez. Né? A legislação ela incentivou, então, a transparência na negociação e a pulverização na captação. Ok, no próximo bloco nós voltamos a conversar sobre esse assunto que tem tido uma expansão muito forte, segmento imobiliário no Brasil.